Ouça agora na 96 FM, podcast Identidade das Ruas. Um super bate-papo com muita arte, cultura e projetos incríveis. Podcast Identidade das Ruas. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês aqui para mais um Identidade das Ruas. E que saudade eu tava disso aqui, Bruno. Parece um prazer estar de volta. Fez muita falta aqui, viu? Eu fiquei sabendo que vocês estiveram muito bem acompanhados. Inclusive, ó, Bruno aqui com vocês. Eu sei que é sucesso. Onde o Bruno tá, dá certo, né, Bruno? Uma experiência muito bacana. Estamos crescendo aí, aprendendo, né? E Bruno faz de tudo. Inclusive, gente... Severino. Esteve lançando o livro recentemente. Conta pra gente, Bruno, como é que foi? Foi bacana a vivência. A gente esteve aqui contando alguns programas anteriores aí. E a gente teve o prazer de lançar esse final de semana aí. Foi um sucesso, assim, em questão de público, questão de propósito mesmo do projeto, da mensagem que a gente conseguiu passar. E o que está reverberando aí nesses dias também tem sido muito, muito proveitoso. Então, só agradecer a todos os presentes lá e a galera que está realmente abraçando o projeto aí. As pessoas, então, puderam conhecer um pouco do Projeto Bruno, através aqui também do Identidade das Ruas. Então, tá salvo lá no YouTube também essa entrevista, né? Vale muito a pena correr lá, então, também, para poder acompanhar, tá, galera? E é muito importante lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. E a intenção principal desse projeto é apresentar para você de casa, para você no carro, em qualquer lugar, né, Bruno? As grandes potências do cenário artístico, do cultural, falar do social... englobar tudo, né? Com certeza. E hoje não vai ser diferente. A gente só recebe potência aqui na área cultural e realmente hoje esse convidado vem trazer aí, vem somar com a gente nesse sentido. Eu gosto muito de como a juventude é ativa aqui na nossa cidade, né, Bruno? Sim, faz a diferença real. E a gente conseguiu trazer muita coisa aqui durante esse um ano que lá vai indo, né? Já passou um pouquinho mais de um ano. E, assim, a gente fica muito feliz com tudo que a gente conseguiu trazer. E eu tenho certeza que o convidado de hoje vai te mostrar muita coisa e vai, sim, te dar um gás pra você fazer o que gosta, né, Bruno? Com certeza. Mais uma voz muito potente da comunidade aí, trazendo realmente novas potências aí no cenário artístico e cultural. A gente está recebendo aqui com muito prazer hoje Felipe de Paula, que é produtor cultural aí, responsável por vários projetos aí que tem feito realmente a cena cultural na cidade. É um prazer te receber aqui, Felipe. Bom, pessoal, eu que agradeço aqui o Adílio, a todos, a equipe aí do Identidade das Ruas e a Fundação Cristiano Varela. Para mim também é um prazer estar participando. A gente que trabalha com essa questão cultural, a gente sente um brilho, um sorriso no rosto, vem sempre que a gente vai falar dessas áreas, né? Porque a gente envolve outras vidas, né? Que sejam crianças, pessoas da terceira idade. Então, pra gente é sempre um prazer estar sendo convidado para falar dessas áreas aí. É sobre ter voz e dar voz também. É muito do que a Identidade faz aqui. Exatamente. E você já faz isso há bastante tempo também, né, Felipe? Também. Tem um tempinho, eu cheguei no Procultura faz um tempo. Eu fui convidado para fazer a parte da questão da comunicação lá, né? Cuidar das redes sociais, porque hoje em dia a gente sabe que movimentos, empresas, qualquer coisa, tem que ter uma rede social ali. Tem que ser visto, né? E vai ser lembrado. Exatamente. Para as pessoas estarem acompanhando a sua rotina. Todos nós aqui temos uma rede social, então isso é muito importante. Aí eu cheguei para cuidar dessa parte, e aí mais para frente depois também, né? Conheci a Iris Amâncio, agora também estou fazendo isso na Casa Nandi. Então são vários projetos aqui que eu estou tentando colocar dentro da minha rotina. Está funcionando por enquanto e me dá muito gás participar dessas coisas, né? Cultura é a transformação de uma sociedade e de pessoas também. Muito bom. E é viciante, né? Quando você cai ali na... não tem difícil volta, sair, tá? Né? E quando a gente começa a fazer isso, acho que a gente entende que isso é um propósito. Quem entra para fazer cultura, para fazer arte, não consegue sair. Porque é algo que vai além, né, Sim. Bruno? É algo que nos toma mesmo. Então a gente quer saber como começou tudo isso, né, Felipe? Como começou sua história com a arte e com a cultura? Desde quando? Desde pequenininho? Como é que foi? Suas referências. Sim. Bom, eu cresci no bairro União aqui, vocês devem conhecer, né? Um bairro próximo aqui, inclusive, onde a gente está gravando. E aí eu cresci por ali. Daí, depois, né, de uma certa idade, adolescente, eu fui me mudar para o aeroporto, que era Cavalier, ali onde eu morei um tempo. E aí ali eu tive acesso ao Procultura, que fazia uns ensaios, tinha umas rodas de samba, né, carnaval ali. E eu tinha um tio que mesmo lá nesse antigo bairro onde não tinha carnaval, ele já tocava um pandeiro na igreja, ele gostava de um pandeiro.
não combina muito, né? Pandeiro e igreja, mas ele trouxe o pandeiro para dentro da igreja, porque antes de ser da igreja ele gostava de tocar um pandeiro. E aí eu sempre gostei desse tipo de som, dessa melodia, né, que o samba, o carnaval tem. Aí conheci o Sandro, né? O Sandro, ele chega até mim e fala que estava com ideia de ter ali no Procultura um programa, inclusive aqui o diretor aqui das câmeras aqui, o Adílio, participou, que era o Cultura Ativa, que foi um programa onde a gente teve a oportunidade o Adílio cuidava da parte técnica, e a gente teve a oportunidade de entrevistar várias pessoas também do cenário cultural da cidade. Ali a gente entrevistou gente da palhaçaria, gente da Folia de Reis, gente da percussão, gente do rap, gente que faz cultura, né? Nossa. Cultura é gente. Então a gente teve essa oportunidade, e eu ali tive essa oportunidade de conhecer várias pessoas desse cenário cultural. E ali vieram muitos conhecidos importantíssimos que também compõem hoje o que eu entendo como cultura e o que eu vim a conhecer aqui dentro de Muriaé. Eu acompanhei um pouco disso, foi muito bom, inclusive. Você nasceu para fazer isso, né, Felipe? Dá para saber, né? Eu queria, já que o Bruno falou, né, saber um pouco das suas referências. Né? Você se espelhou em alguém? Alguém te motivou a estar fazendo tudo isso? Como é que surgiu todo esse apoio, se é que você teve? Bom, como eu falei no início, eu acredito muito que a cultura ela é um agente transformador de sociedades, né? Tanto que a cultura, em qualquer sociedade que, né, houve algum regime autoritário, ela foi perseguida, porque a cultura ela instiga os seres humanos, né? Sempre para melhor, viu? Eu acredito que pensar, né? Sempre para melhor. E quando se tira esse composto de seres humanos, eu acho que a gente vive a barbárie, né? Sim. Então, nos tornamos bárbaros sem cultura. Então, isso é muito importante. Eu sempre tive essa consciência. Passada da minha avó, desse tio meu, que gostava de um pandeirinho. Inclusive, hoje ele já é falecido. O pandeiro tá lá em casa. Ontem eu tirei o pandeiro da capa lá para tentar praticar um pouquinho, que eu sou horrível. Eu sou sem coordenação nenhuma para essas coisas. Mas eu gosto. Bem-vindo ao clube. E aí, eu sou sem coordenação, cara, pra dança, essas coisas. Eu acho que ou você tem a dicção boa, ou você, né, da comunicação, ou você dança. Porque, ou tem gente que faz os dois brilhantemente também. Mas aí, eu sempre gostei dessa questão, e em questão da comunicação eu via que, por mais que eu fosse meio dislexo nesse sentido aí, eu acho que enquanto uma pessoa que é boa na área da comunicação, a gente pode comunicar essa cultura, né? O que vocês estão fazendo aqui agora, levar isso de forma falada às pessoas, né? Por mais que a pessoa não esteja lá na Folia de Reis, aqui vocês desmistificam o que as pessoas talvez tenham, que seja algo pejorativo em torno de uma Folia de Reis, né? Então esse canal de comunicar, eu acho isso muito importante, né? Nós, enquanto pessoas que formamos opinião enquanto estamos aqui falando, isso é muito importante, né? E a cultura é isso, desmistificar certas coisas. Eu tive conhecidos que tinham muito preconceito com a questão do carnaval, a Folia de Reis, né? A gente até antes de entrar no ar estava comentando um pouquinho disso ali, e tudo tem uma explicação, né? Até mesmo o próprio preconceito, se você for buscar saber o porquê as pessoas têm, ele foi construído, né? E é mantido até hoje, infelizmente, mas tudo tem uma explicação ali dentro, e a gente aqui, estando aqui nesse espaço para dar voz a essas pessoas também e poder compactuar, né, nessa construção coletiva de cultura, nesse espaço, é muito bom. Sim, bacana, e a gente vê que esse preconceito ele vem muito da falta de informação. Exatamente. E muitas vezes da informação errada, passando de geração em geração, isso vai construindo, vai solidificando. E a nossa intenção é que realmente quebrar isso. Exatamente. A gente já falou sobre muitos temas aqui, né, que realmente a gente levando informação, a gente faz a pessoa realmente pensar por um outro viés aí. A gente, eu acho legal porque a gente acaba desconstruindo também os nossos preconceitos, né? Sim. A gente não conhece tudo que existe de arte, tudo que existe de cultura. E a gente conseguiu trazer variedade por aqui. E assim, a gente ia descobrindo ao longo de cada conversa como funcionavam algumas coisas que a gente não conhecia. E às vezes próximo da gente a gente não tinha essa dimensão. Nossa, tá acontecendo aqui no bairro do lado ou aqui próximo, a gente não sabia como participar, como contribuir de alguma forma. Né? Até porque a gente tem que cultivar, né, o que a gente tem para que a arte não se perca. Você, né, chegou a estudar história, teve intenção, como é que foi? Conta pra gente, porque você sabe que história é isso, né? A gente tem que manter para manter memória, manter história e fazer com que continue, né, a cultura. Pois eu hoje curso na História, atualmente ainda na Faculdade Santa Marcelina, e a gente tem uma matéria
que é memória e identidade em história, mas a gente também teve patrimônio cultural. Então, eu acho que todo mundo que tem acesso a um pouquinho dessa questão legislativa, a um pouquinho dessa questão de leis, né, e coisas que envolvem uma salvaguarda, né, desses patrimônios, a gente tem muito carinho. Então, quando a gente vê uma notícia de que o museu pegou fogo ou que algo, né, desmoronou, enfim, a gente fica muito sentido, porque isso é cultura, né, uma cultura de patrimônio. Essa cultura que a gente tem hoje aqui na cidade, que é a Folia de Reis, ela é muito querida hoje em dia por nós que fazemos cultura, porque está se tornando algo raro. Sim. É aquilo, se a gente não passa para as gerações futuras, elas vão se perdendo. E a cultura, ela é falada também, né? É uma tradição falada. Essa da Folia de Reis eu vejo que você tem que ter o contato ali com o mestre, né? Lá no aeroporto a gente tem o Jonas, o mestre Jonas, e ela é passada, é dialético aquilo ali, sabe? Então as pessoas, elas têm um carinho muito grande, seja pela bandeira, seja por cada objeto, sabe? De uma flor que tem no violão, aquilo ali tem um significado e eles têm um carinho muito grande. Então isso é patrimônio, né? E aí a gente vê, não é só um prédio. Uma cultura, ela é feita por indivíduos que são pessoas... Ali, né? É imaterial, patrimônio imaterial, né, do nosso país, da nossa cidade. E eu vejo que, assim, então, hoje em dia, né, dentro dessas gestões aí, voltando a olhar muito para isso, para cuidar mesmo disso também, tanto a nível agora municipal também quanto federal, tem esse carinho maior agora nessas gestões de se preservar isso, porque é muito importante, gente. A cultura, ela é a válvula de escape para uma sociedade caótica e problemática, né? Sim. Então ela, seja a folia, seja o carnaval. O carnaval é a época da felicidade nacional, né? Geral. Por mais que as pessoas não gostem, tá tendo um batuque ali, você vê um pezinho discreto batendo no chão, sabe? Até quem não gosta, gosta. Exatamente. Esses dias a gente teve lá no aeroporto um ensaio, e aí eu vi um senhor chegando do trabalho, ele parou para observar, meio discreto assim. Aí ele ficou uns 15 minutinhos, você já viu o pé não se conter, cara. É do nosso sangue. É brasilidade mesmo, aquela coisa nossa ali, sabe? Que o brasileiro tem. Sim. Então, é DNA, né? Isso vem. E quando a gente entende o que é isso, quando a gente se envolve, quando a gente traz pessoas que entendem do assunto para poder conversar aqui com a gente se envolve de uma forma, né? E falando do carnaval, que tá dentro da gente que vem da comunidade, dentro da nossa comunidade, a gente consegue ter um contato direto com isso. Cara, é incrível demais, porque quando você escuta os instrumentos tocando, você já sente um negócio subindo, sabe? Um arrepio. E assim, é um sentimento muito gostoso. E outra coisa que a gente tem aqui na cidade, eu acho que a gente tem que valorizar muito quando se fala de carnaval, é os desfiles e você ter a possibilidade de participar desfilando. É incrível, gente. Só sabe o sentimento que tem quem participa. Né? Olhar, assistir é muito bom, é muito gostoso, mas participar Você sabe demais. Que no último desfile a gente homenageou, a gente fez um samba em protesto também, né? Que a gente tinha uma rua sem asfalto, sem iluminação, né? Que era a Rua Santos Dumont. Sim. Aí a gente homenageou o Santos Dumont. Eu fui chamado para trabalhar no carro alegórico ali, criar o carro alegórico, e ali eu criei o 14 bis do Santos Dumont. E não contente, eu fui o Santos Dumont também. Ou seja, eu fiz o avião e fui dentro dele no carro alegórico. Né? E aquilo ali, para mim, tem um significado muito importante pra gente, né? É como se você colocasse ali na avenida o trabalho de várias mãos. Por mais que eu tenha ali pensado o avião, outras pessoas me ajudaram. Teve ali a Tainá, a Luzilene, são pessoas lá da comunidade que me ajudaram. E tem várias pessoas. Quando a gente fala de carnaval, talvez, né, para quem não tenha esse conhecimento também, a gente sabe que faz parte de uma lógica, não prover ele para as pessoas porque esse preconceito continue ativo, é de que o carnaval é só bagunça e baderna e folia. Não, o carnaval ele gera renda. Sim. O carnaval, ele move uma engrenagem econômica dentro das comunidades. Aqui em Muriaé, talvez isso seja um pouco menor se você for olhar para o Rio de Janeiro, que é, né, o carnaval gigante a nível nacional. Mas aqui também, né? Então tem pessoas que tiram sustento nesse período aí de produzir uma fantasia, de produzir um carro alegórico, né? São pessoas que pegam fantasia no barracão para ir fazer em casa e colam e fazem a colagem ali, fazem a costura. Sugero, gente, se você for lá no aeroporto, tem costureiras, tem pessoas que estão talvez desempregadas, mas pegam ali para fazer algo e ganhar um dinheiro. Então isso é muito importante. Se você for no Rio, isso é
a economia ali, o carnaval no Rio, ele acontece o ano inteiro, né? Sim. Acabou esse desfile, eles já estão pensando. Né? Exatamente. Isso. Até porque também a gente fala do carnaval, mas também tem uma loja que vende uma roupa para que a pessoa vá assistir. Aí tem um ambulante que está lá vendendo a água, vendendo um alimento, até os quiosques. Então, acho que tudo funciona. É desconstruir mesmo pensamentos, é tudo que está enraizado. Né? A gente tem que se desprender mesmo dos nossos preconceitos, dar a possibilidade de escutar, né, Bruno? Sim, e é isso que a gente faz aqui. A gente vê o impacto que teve na pandemia quando não teve o carnaval, por exemplo. Então, toda essa engrenagem, ela enferruja, ela para. Porque a quantidade de famílias que ficou realmente sem esse sustento pelo tempo que ficou pausado ali, que não teve esse trabalho, e toda essa engrenagem realmente, uma estourando atrás da outra, né? Exatamente. Então, realmente, vai muito além de toda essa cultura rica, dessa história, porque, igual você falou de Santos Dumont, além de você ter colocado a mão na massa, feito ali toda essa parte mais material, você ainda trouxe história, tipo, que é muito rico. Então é muito rico toda essa parte. E carnaval é história pura, né? A gente fala de enredo, é tudo contação de história. E a gente se colocar nesse lugar de escutar, para ouvir uma letra. Tem uma mensagem, sempre tem uma mensagem. E tudo que passa, né, pela avenida, né, seja o carro, seja as pessoas desfilando, conta essa história que a gente está trazendo nas letras, né? Quando a gente observa as alas e eles vão retratar, vamos supor, um período de escravidão, né? Ali todas as alas, do início até o fim, elas vão culminar ali tem uma sequência, né? Então tudo ali traz o enredo é a história. Né? O enredo aborda a história, um fato que aconteceu, né? E enredo é isso. O nosso enredo desse ano também, daqui a pouco, né, a gente pode falar um pouquinho, é muito interessante. Isso, vamos saber, né? A gente já tá nesse assunto, então vamos Spoilers falar. aqui. A gente gosta muito disso. Então, vamos falar do que vocês vão trazer, qual que é o tema do carnaval esse ano, como é que já estão os preparativos. Vamos lá. O enredo desse ano a gente vai homenagear, né, as mulheres da comunidade. Bacana. Mulheres da comunidade, a gente sabe que a gente trouxe esse tema porque, na maioria das vezes, né, a gente sabe que na maioria dos lares do Brasil é uma mulher provedora e, se não, eu acho que eu não posso usar outra palavra, senão guerreira, né? Que sustenta ali vários filhos, enfim, é a matriarca, deu origem, né, àquilo ali. Então a gente vai homenagear essas mulheres que deram origem àquela comunidade, que é a comunidade do aeroporto, né? Mulheres que têm história, cada ruga é uma história, né? A gente fala isso assim, brincando. E cada ruga ali tem muita história para contar. Né? Se a gente for conversar com essas mulheres, são histórias de superação também, né? E elas trazem, elas vão agora, né, nesse desfile, trazer para a avenida história também. A gente vai homenagear elas. Enfim, eu convido, né, o pessoal aí a assistir esse desfile, né, lembrando de tudo isso que a gente falou. É um desfile que move a sociedade, tanto economicamente, quanto colocar para pensar, né, culturalmente. Então, eu acho muito importante as pessoas estarem lá assistindo. O lazer também é muito importante, né, Felipe? Porque a gente fala, principalmente quando a gente cita a comunidade, né? Eu acho que falta muito, né? Exatamente. A gente não consegue acessar tanto. Vai ter uma peça teatral no centro da cidade. Como é que a gente faz para poder acessar a galera da comunidade, para poder descer e conhecer? É muito difícil. Então, a gente conseguir trazer isso, que é uma realidade da comunidade, fazer a comunidade participar e conseguir ir assistir, é muito importante também. Lazer é muito importante. Se a gente for falar, gente, é tanta coisa, né? A arte tem tanta coisa, tantas vertentes, é importante em tantos sentidos, né? E eu acho que a gente tem falado isso ao longo dos programas, a voz e o posicionamento da mulher, tipo, nos últimos tempos, e principalmente essa parte de valorizar o trabalho doméstico. Isso. Porque por muito tempo, é como se... Até hoje, eu estava conversando com uma amiga essa semana, que parece que a mulher ela já está condicionada a ter que trabalhar fora, dar conta de tudo, mas ela tem também que dar conta em casa. Então, tipo, cuidar dos filhos. Larissa até com mais propriedade agora, né? Agora pode falar disso. Mas é realmente o que vocês vão fazer, trazer à tona a valorização dessas mulheres que estão ali na criação dos filhos, por exemplo. Ela está criando, moldando caráteres para a sociedade. Então, realmente são pontos que as pessoas minimizam, mas que tem que estar realmente maximizado para todos aí. E botar para refletir, exatamente, né? Que é muito importante. E aí a gente vai trazer ali a questão também, né, das mulheres e as primeiras, as profissões dessas mulheres, né? As alas vão ser baseadas nisso. A gente vai ter alas ali da mulher, que é a lavadeira, né? Que no início ali tinha muitas lavadeiras, babás, né? Domésticas.
e também pessoas da saúde ali no bairro Aeroporto. Tem muitas pessoas que hoje estão na área da saúde. Então são profissões ali também que fazem essas pessoas terem renda, né? É a profissão da maioria das pessoas que moram ali no bairro. Sim. E isso para a gente vai ser muito confortante apresentar essas mulheres, porque essas mulheres nos carnavais antigos também são mulheres, na sua maior parte, que colaboram ali na construção de fantasias, nas construções, né, de coisas. Então isso vai ser muito confortante para a gente e significativo, né? Porque por mais que talvez essas mulheres hoje não estejam tão ativas no carnaval, né, até pela sua idade, elas têm filhas que estão hoje em dia, né? Elas têm sobrinhas que estão... Então, gente, na comunidade é difícil você tirar esse fator, porque a comunidade, ela se expressa através do carnaval também, né? Como a gente falou, de uma rua que não tinha asfalto, de uma rua que não tinha iluminação no enredo, a gente se expressa. Tudo que tem uma visibilidade maior e a comunidade tem a oportunidade de estar, ela vai usar aquilo ali também para soltar sua voz. Sim. Né? Tiveram também agora os lançamentos dos sambas enredo, né, na festa do Gastrobi. Oh, meu Deus, custou isso aí. Como é que foi apresentar o samba enredo? O que representa? O que você conseguiu sentir? Né? Então, ali no Gastrobi, a gente tem uma amostra do que vai ser na avenida, né? E as pessoas estão ali. Eu participei também ali da questão da organização, das logos, dos designs ali que foram exibidos, criação de logo e tudo mais. E aí, na questão do carnaval, eu estava fotografando, a gente observa as expressões das pessoas. E aí o nosso enredo, ele tem uma parte que diz também sobre essa violência, né, a mulher. Que em mulher não se bate nem com uma flor, tem que ser tratada com muito amor. Maria da Penha tem que valer e nossas mulheres tem que proteger. Aí as pessoas, assim, sabe, aquilo pegou rapidinho, né? E realmente precisa pegar na prática, né? Isso é uma questão que a gente sabe que o feminicídio, né, a violência contra a mulher, é um lugar onde todo lugar que a gente tiver é um lugar que a gente deve falar sobre isso, né? E colocar essas falas. Que é importante a gente exortar. Às vezes tem uma pessoa que sofre uma violência doméstica, nem sabe. Sim. Né? Aí você fala, peraí, mas isso aí que está acontecendo é uma violência doméstica. Aí a pessoa, mas é o jeito, né? É o jeito, e às vezes não é. Então isso é muito importante, a gente desmistificar essas coisas de, é o jeito de fulano, é o jeito, né, que ele vive, ele foi criado assim. Não. A gente levar isso para a avenida também. Então você vê, cada parte que você destrinchar ali no samba enredo, principalmente desse agora, que a gente vai trazer, é uma parte que te bota para refletir. Né? Não tem outra forma. É para gerar reflexão. E quando a gente consegue trazer... O samba é a linguagem nacional nossa aqui. É samba. Né? Então, quando você traz isso para o samba, você consegue colocar um número de pessoas muito grande para raciocinar. A gente vê desfiles aí. Recentemente a gente teve... se eu não me engano, foi a Mangueira, né? Que veio com um desfile falando do racismo. E isso causou um choque muito grande. Né? Isso causa um incômodo nas pessoas. Não um incômodo positivo, que é aquele incômodo de ir lá e querer fazer a mudança, de pensar, não, peraí, a gente tem que mudar isso. Sim. Às vezes só de abordar uma questão, né, que envolve o racismo, as pessoas ficam incomodadas porque não querem mudar aquilo ali. O Gandhi tem aquela frase, né, seja a mudança que você quer no mundo. Sim. Mas tem gente que não quer mudar o mundo. Isso. Né? Então como que a gente faz? Né? As pessoas precisam se desmistificar e se tirar essa armadura, né, de que não vou assistir o carnaval porque o carnaval é uma festa relacionada a isso ou aquilo. Não, gente, vamos buscar o conhecimento real, né? Vamos pensar um pouco mais. Folia de Reis, vamos pensar um pouquinho mais. Então a gente tem que querer se mudar também, né? E o carnaval, eu acho que é isso, é causar essa desmistificação, essa desconstrução de muitas coisas. Como estão os preparativos, então, para o desfile? Como é que tá a galera da comunidade? O povo tá empolgado? Então, a gente tá todo vapor. A gente tá lá com o ateliê funcionando lá em cima, na rua Santos Dumont. Né? A gente tem uma rua chamada Santos Dumont. Então, Santos Dumont marca presença lá no bairro Aeroporto, né? A gente vai ver se a gente decola também com esse E a dúvida aqui que ficou no ar, ela foi asfaltada? Ainda não? Foi asfaltada. Valeu. Foi asfaltada. Então você vê que gerou, né, uma mudança. Isso é muito importante e gostoso de ver. Porque às vezes o protestar a gente vê como algo pejorativo, né, ruim. Isso. E não, é uma questão levantar sua voz para uma necessidade. Né? E gestões que são bem geridas, elas entendem que o protesto é nada mais nada menos que um direito que a pessoa está ali e vão prover aquilo rapidamente.
né? Não é uma guerra, né, entre povo e governo, não. Isso é só mesmo coisa básica, né, gente? É o bem comum, um asfalto, uma escola, um posto de saúde. É o básico, né? Não é? Isso. E aí a gente tá todo vapor lá. A gente tá com a Luzilene e a Tainá lá em cima. E eu tô reformando umas alegorias bem grandes também esse ano. Todas as escolas aqui de Muriaé, viu? Elas vão vir com alegorias muito, vamos dizer assim, majestosas, grandes. Vão vir alguma. Então você tem que ir lá assistir, viu? Porque, como a gente disse, é história na avenida, é trabalho na avenida, é renda ali sendo feita na avenida. Então isso é muito importante. Isso, e a galera da comunidade também está trabalhando. Comunidade né? também. Fica feliz de mostrar o que está sendo produzido. Exatamente. Então a gente tem que valorizar isso, né, Felipe? Tem que ir assistir, tem que bater palma, porque é incrível como tudo funciona e a gente tem que dar continuidade, né? Fazer com que cresça, se expanda cada vez mais. O movimento Procultura, né? Hoje vocês estão atuando no carnaval, porque está chegando o carnaval aí, gente. Isso está quase chegando, inclusive, que dia? Então, vai ser dia... O nosso eu ainda não sei definido, mas o carnaval aqui vai rolar dia 11, né? Vai ser no dia 11. Aí, nesse período, então, vocês dão uma parada para poder mexer com o carnaval. Mas o movimento Procultura tem outras vertentes. Vocês trabalham com muitas coisas. Sim. Pode falar pra gente um pouquinho? Então, o movimento Procultura, antes mesmo de eu chegar, né? Já havia o movimento Procultura. E lá, o Sandro, Marluce, né? Os primeiros ali do Procultura. Sempre teve oficina de teatro, oficina de dança, oficina de percussão, oficina de hip hop, oficina de pintura, né? Nesses últimos aí, oficina de pintura, hip hop e dança, eu já estava lá, então, né, eu fiz registros. Lá, a parte, eu sempre cuidei da fotografia e comunicação, né? Então, ali eu pude fazer esses registros, imortalizar aquilo ali que está acontecendo. Eu acho muito gostoso trabalhar nessa área, porque a gente eterniza momentos, né? E aí, a gente atua nessas frentes lá. Atualmente, com essa questão do carnaval, a gente que está lá todo dia, as pessoas elas têm uma procura muito grande pelas fantasias. Elas querem estar na avenida, elas querem... a escola de samba, né, que é o Papagaio, que tem as cores verde e amarelo, as pessoas querem defender essas cores na avenida, sabe? Elas vestem a camisa. Então, isso é muito confortante para a gente mesmo. Sim. Aí vocês trabalham com isso, quando acaba o carnaval já volta tudo. Sim. E como é que funciona? Como é que as pessoas conseguem participar do movimento? Então, as pessoas normalmente elas procuram os dirigentes ali, né? Ou chegam no Sandro, ou então chegam a mim e perguntam como que faz para participar. Ou às vezes simplesmente vão lá e participam, porque é um lugar aberto a todo mundo, sabe? Chegou para participar, vai ser recebido. A comunidade ela é assim. Faz uma inscriçãozinha de um ou outro, né? É importante ter esse controle ali dos meninos que estão participando da oficina, mas todo menino que chega é bem-vindo, toda criança, enfim, ali é um espaço realmente para diversidade mesmo, de todos. Pode falar, não pode ficar à vontade. Acho que aqui todos nós, né, viemos aí da periferia e acho que a sociedade espera pouco da gente. E aí parece que a gente tem essa vontade de se provar e de realmente dar voz aos mais diversos movimentos. Eu queria que você lembrasse aí, tipo, o que na sua vida, assim, o Felipe que entrou lá no inicinho, e como você se vê hoje, assim, o que foi mais impactante na sua transformação e o que você já sente que você transformou na vida de alguma criança, de algum idoso, como você mencionou, às vezes com pouco que a gente faz, né? O que você acha que você já impactou e o que você foi mais impactado? Olha, gente, eu acho que eu cheguei no movimento Procultura, eu tinha passado por uma fase muito complicada, eu tive depressão, a gente teve a pandemia também, né? Todo mundo saiu um pouquinho frágil da pandemia. Sim. E ali chegando ali, voltando na ativa no Procultura, eu comecei a perceber que a vida ela flui mais com coisas simples. O segredo não está em coisas muito complexas, né? Quando você leva ali para os meninos oficina de dança, você dá um lanche depois numa oficina, você vê o brilho no olho dos meninos, né? Das crianças que participam ali. Então, são coisas muito simples. Às vezes, eu acho que, inclusive, são questões que essas redes sociais reforçam, que tudo está muito no luxo, né? Muito nas coisas imponentes da vida, e não. Às vezes tá na convivência. A gente aprende tanto, tem tanta gente ali no Procultura que me ensinou tanto sobre carnaval, inclusive trabalhando lá agora, né? Ela é uma das primeiras ali do Procultura, a Arlete,
tem me ensinado muita coisa sobre carnaval, sobre pena, sobre não sei o quê. E a gente nunca sabe de tudo, como a gente falou aqui no início, né? Eu acho que o Cortella, ele fala que numa partida de xadrez, tanto o rei quanto a rainha e o peão vai para a mesma caixa no fim da partida. E é isso, né? A gente tem que buscar muito ir por esse lado e aprender sempre com todo mundo. E eu saí, né, dessa pandemia e estando ali no Procultura com uma gratidão muito grande, né? Que é poder estar servindo a comunidade que eu gosto tanto, não cresci nela, mas cheguei nela. E quando eu vi que eu podia servi-la, eu estava pronto ali. Hoje eu estou morando em outro bairro, né? Eu me mudei pro bairro da Barra, mas vai me procurar na minha casa lá dia de semana. É lá na comunidade. Eu nunca tô lá. Então, isso para mim é muito, muito bom. Eu me sinto feliz em estar fazendo isso. E em questão da história, foi uns 2 dias atrás, tinha uma menina onde lá a gente tá reformando as fantasias, bem criança, ela, ô tio, por que onde a gente mora aqui é chamado de favela? Então, hoje em dia as pessoas estão buscando falar mais comunidade, mas no início, quando essas comunidades surgiram, né, no alto dos morros, tinha uma planta com o nome favela. Então, né, as comunidades foram surgindo ali, então ficou isso. Ela, nossa, tio, que legal, eu vou buscar estudar mais sobre isso. Então a gente vai, cara, nas pequenas atitudes do dia, sabe? Você vai ali construindo o eu do outro, porque a gente é uma troca de eu, né? Nesse momento aqui, vocês falando influenciaram um pouco no meu eu e eu no de vocês, e isso é geral, a gente troca isso o tempo todo. E ali é isso, é um espaço de convivência, comunidade, né? É comunidade mesmo. Diferentemente de outros bairros que talvez seja um dentro da sua casa, chegou, foi pro trabalho, voltou para dentro de casa. Lá não, lá é comunidade, é todo mundo junto, é no ensaio do carnaval, é no bar, é não sei aonde, troca o tempo todo, né? Isso é muito bom. Troca é muito importante, a gente fala muito isso aqui, é uma das palavras que a gente mais usa aqui, troca. Porque eu acho que a gente só consegue evoluir quando a gente consegue absorver o que há de melhor no outro, a gente consegue também dar, né? Dar é muito importante. E eu fico muito feliz, porque a identidade, ele me proporcionou tantos aprendizados, assim, tantas trocas, e foi muito bacana. Porque quando a gente sai aqui da identidade e pessoas que nunca tiveram voz, né, para poder apresentar os seus projetos, né, sempre teve o projeto funcionando, mas nunca conseguiu mostrar isso, e a gente sai daqui de uma conversa, né, podendo mostrar, contar um pouco, e a gente vê a emoção de quem passa por aqui, isso é impagável, né, Bruno? É incrível. Sabe? Só quem vive isso sabe o que funciona, o que significa pra gente. É muito, muito legal. A gente até conversou com o Bruno quando ele veio, né? Porque a gente aprende a tirar leite de pedra. Porque a gente tem que fazer, a gente faz tudo na raça, assim, não tem um incentivo. E aí quando a gente consegue uma lei de incentivo que vem, abraça o projeto, você consegue fazer as coisas e tem uma planilha orçamentária que você consegue, nossa, eu vou conseguir comprar isso, eu vou conseguir de repente comprar um bem durável para um projeto e tal. Então, quando a gente tem a garra e a força da comunidade junto com um incentivo aí que vem ao municipal ou a nível federal, então isso realmente é uma potência para todas essas potências que a gente tem dentro da comunidade, né? Exatamente. E falando de lei de incentivo, né? Vocês tiveram a lei de incentivo, qual foi mesmo? Então, a última lei de incentivo que a gente teve lá foi a Aldir Blanc, né? Foi muito importante. Mais recentemente, né, nós tivemos um amigo do Procultura, que a gente também teve junto ali dando apoio, que foi premiado com a lei Alcir Pires Vermelho, né, que foi o Jonathan, da Folia de Reis. O Procultura deu um suporte ali de questão de estrutura para realizar o projeto dele. E essas leis, né, desde que eu cheguei no Procultura, elas fazem a engrenagem ali da cultura dentro da comunidade girar. Porque a gente sabe, a gente faz, a gente gosta, é visível quando a gente está falando, né? E isso transcende a gente, mas não se faz muita coisa sem ter apoio financeiro, né? Então, desde que você queira lançar um livro, desde que você queira fazer um documentário, fazer uma oficina de dança, uma oficina de teatro, percussão, que seja, você precisa ter ali o recurso, né? Para instrumentos, para questões ali de uso, né? Para que você possa praticar essa oficina. Estrutura para trabalhar mesmo, uma né? estrutura. Então, isso é muito importante. Essas leis são muito importantes e são, não tem outra palavra, demonizadas por uma parte da população. Né? Isso tem também um misticismo em torno dessas leis. Aconselho, né, as pessoas a conhecerem mais sobre essas leis
que também geram renda para a comunidade, Isso. desde que a gente está falando, né, no programa aqui. Então, buscar conhecer mesmo, porque nada disso, isso tudo tem uma prestação de contas burocrática, né, do que você fez com esse dinheiro e tudo e tal. Então, não é bem assim, né, como tem esses mitos aí pela sociedade. Muitas contrapartidas sociais também que vão beneficiar tipo, a comunidade. Exatamente. Tem bastante retorno para a população, basta pesquisar a gente para poder entender como funciona. E eu acho que a gente tem que usar canais para poder divulgar isso, porque tem muito produtor que não conhece as leis de incentivo, não sabe que existem e elas vêm para facilitar. Exatamente. Né? A gente tem que estar em contato, a gente tem que estar falando, apresentando possibilidades para essas pessoas, para estar produzindo algo melhor, para poder continuar mantendo, né, criando memórias e conseguindo manter para que as gerações futuras conheçam, né? É bastante importante. O Identidade, a gente sempre tenta falar de lei de incentivo, né, para que as pessoas entendam como funciona. Talvez a gente só lança aqui, só fala, a pessoa, mas o que é isso? Tornar isso acessível ao máximo de pessoas. Né? Acessibilidade é muito, muito, muito importante. E quando a gente fala de cultura, fala de arte, não é diferente, né? Sim. Uma pergunta que eu fiz para algumas pessoas aqui, eu gosto muito, porque eu gosto de bem nesse... tocar ali nesse... despertar o melhor, porque eu aprendo muito com essa troca, né? Eu acho que você, produtor cultural, mas também artista, é muito ligado ao audiovisual, à fotografia, e isso não tem como não estar ligado à arte. Então, a gente, como artista, como produtor cultural, a gente tem uma voz e a gente quer colocar isso para o mundo. O que o Felipe quer colocar para o mundo hoje através da sua voz, seja na fotografia, seja no audiovisual, nessa gama de projetos que você está envolvido, o que é mais importante que você gostaria de falar hoje para a sociedade, para o mundo, assim, na sua voz? Olha, Bruno, eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu sou aquele cara que você olha assim, talvez, você pensa, não, mas ele é um cara que reage firmemente às coisas, ele não se chateia facilmente. Eu sou um cara muito sensível. Então eu acredito que tudo que eu faço tem uma sensibilidade muito grande. Eu acho que essa questão que eu tento transcender nas coisas que eu faço é a questão da afetividade, afeto principalmente. Isso transforma o mundo. Clichê agora falar sobre isso. Mas é real. Mas sabe, você percebe isso no mercado, quando a pessoa talvez é grosseira com você responde com educação ou com uma fraternidade, a pessoa desarma na hora, cara. Então, eu acho que se tem uma arma muito poderosa e benéfica para a humanidade, essa questão, né, de afetividade, de sensibilidade nas coisas. Porque o ser humano, nesses últimos anos, né, isso é um processo social, ele vem perdendo muita sensibilidade. É tudo muito rápido, então as pessoas têm que estar muito mecanizadas, né? E eu tento colocar sempre essa questão da sensibilidade. Seja, sabe, um abraço muda o dia de uma pessoa, a forma como você responde uma pessoa numa pergunta que ela vem te fazer em determinado lugar muda, né? Então a gente ser sensível a essas coisas, né? O eu do outro, o meu eu fere o seu, né? Então, com a arte, principalmente essa questão da fotografia, que é a questão do olhar, do enquadro, de como que você vai, é a sua visão ali que outra pessoa vai ver, né? Então, busco sempre ir por esse lado aí, né? É meio difícil de explicar, porque também é uma questão subjetiva daqui, mas é mais ou menos isso. Felipe também é multiartista, né? Você sabe que já foi apresentador, né? E Felipe faz dublagens, Bruno. Você sabia dessa? Essa eu não sabia, não. E, gente, lógico, né, que a gente não pode receber um dublador aqui no nosso programa e deixar ele embora, assim, sem fazer dublagem pra gente. Quem que você costuma dublar? Onde é que você aprendeu? Como é que surgiu esse interesse? Então, eu, desde criança, eu acompanhava, né, com a minha avó também já é falecida. Mas ainda, né, não deixa de estar aqui comigo, tá comigo no meu eu também, né? É muito importante isso. E aí a gente assistia muito à noite Linha Direta. Tinha lá o Marcelo Rezende, aquela narração, aquela coisa, por mais que ele fosse falar, cara, uma coisa simples, algo simples, de pegar uma água, já era algo macabro na voz dele, né? A entonação que ele usava. E ali, eu, desde criança, sempre quis fazer jornalismo, né? Eu queria ir para essa área aí. E aí eu ficava vendo a dicção desses caras e eu aprendi a imitar esses caras. Depois, em questão de entrevista, até a Marília Gabriela eu aprendi a imitar. Aí o Marcelo Rezende, ele tinha uma narração meio assim: olha, meu irmão, neste momento, raciocina comigo.
Aí ele ia subindo, né? As ondas, eu imagino isso no rádio, as ondas são lá em cima e cá embaixo. Uma mulher sozinha na rua. Aí eu ficava vendo essa forma de narrar deles, e eu acho que eu copiei muito esses caras em questão de muito qualquer caricato, coisa que né? você Acaba manda, eu fazer, é mais ou menos por aí. E tinha o Paulo Henrique também, do Domingo Espetacular, que eu amava assistir o Paulo Henrique, que ele, olá, tudo bem? O Domingo Espetacular de hoje conta a história. A história da mulher que desapareceu ao sair de casa. Você vai acompanhar daqui a pouco no programa do Gugu. Aí ficava... Não, depois do programa do Gugu. Mas aí eu ficava fazendo isso na sala e minha avó ria, cara, pra caramba. Né? O Silvio, o Raul Gil... Marília Gabriela, que ele falou? A Marília Gabriela imita. Ah, gente. Marília Gabriela era... Como é que era? Mais ou menos assim. Hoje, no De Frente com Gabi, eu recebo os dois que são incríveis. Primeiramente, agradecer ao Silvio por passar aqui o horário. Silvio, obrigado. Muito bom. Gente, não tem como. Eu perco horas, Bruno. A gente vem entrevistar e acaba sendo entrevistado pela Marília Gabriela. Um que eu imitava muito no programa Bumerangue era o Clodovil e o Raul Gil. Clodovil, né? o ícone. O Clodovil era ícone, mas o Raul Gil... Vamos aplaudir, olha que eu tô aqui com o Bruno, esse menino é incrível, começou do meu programa. Pra quem você não tira o chapéu, hein, ô Bruno? Muito bom. Então você também esteve participando do programa Bumerangue. Do Bumerangue. Aqui também, tá? Sim, aqui. Foi por aqui. Como é que foi a experiência? Ah, foi muito gostoso. Eu gosto muito de rádio, né? Rádio, essas coisas. Tudo que envolve essa questão do rádio, eu sempre fui apaixonado, né? Desde criança eu sempre quis fazer parte. E é coisa da gente, né, cara? É algo... Eu acho que assim como uma menina que quer ser bailarina sempre viu aquilo, você tem aquilo aqui dentro que quando você viu pela primeira vez vai ser fatal ali, né? Tá... Vem de cara. Eu não sei porque, mas eu tava conversando com o Felipe, parece assim, que ele viveu a minha vida, porque eu já quis trabalhar no rádio, ele quis ser apresentador, ele quis ser professor. Eu já quis. Como é que pode, Felipe? Conta pra gente. Que negócio é esse? Pois eu acho que assim, essas áreas que lidam tanto com a comunicação e quanto com pessoas, eu sempre gostei. Eu brinco lá em casa que pessoas são complexas, né? Pessoas são complexas. Mas eu acho que cabe da gente também entender um pouquinho, né, do que tem nessa complexidade, né? O que talvez está faltando ali naquela complexidade. Ah, fulano é um cara bruto que sempre responde a gente com arrogância, ignorância, mas o que faltou também nesse fulano, né? Como que a gente vai lidar com isso? E talvez se a gente vai poder prover isso pro fulano, né? Sim. Ali. Então, eu acho que essas áreas, educação, comunicação, sempre me atraíram muito, né? Em questão disso, sempre fui apaixonado. E acho que a gente nem pode se limitar também, né? Porque a pessoa, mas fulano quer cantar, quer escrever, e por que não cantar, escrever, dançar, trabalhar no carnaval, né, Bruno? E o Bruno também faz de tudo. Pois é. Inclusive, a gente vai falar agora de você na Casa Nandi, Sim. né? Agora você está participando lá, contribuindo na parte também de comunicação. O Bruno esteve lá lançando o seu livro. Sim, todas as fotos registradas pelo Felipe. Hoje eu vou estar aqui só acompanhando, então, vocês falando um pouco disso, um pouco da Casa Nandi, o que é, qual que é a intenção do projeto da Casa Nandi, como é que foi o lançamento do Bruno. Sim. Então, o Bruno foi algo assim, né? Foi quase que... Eu estava lá, né, já fazendo uns vídeos com a Iris Amans. A Iris, para quem não conhece, eu acho que é difícil alguém não conhecer a Iris, é uma professora, né, doutora em letras, uma pessoa que me ensina muito. A cada conversa que eu tenho com a Iris, que eu sento, eu saio, assim, um Felipe muito diferente do Felipe que chegou. E aí a gente já tava gravando ali. Aí o Bruno chegou com as coisas do livro, aquela correria, né? De, pô, é um lançamento. Aí ele chegou com os livros, aí ele tava sem fotógrafo, né, Bruno? Eu vi ele com a câmera na mão e falei, agora. Você quer fotografar aqui, ô Felipe? Quanto você cobra aí? Depois eu te falo isso. Aí fiquei, né? Já ia ficar pro evento, fotografei o evento. E assim, a fala do Bruno, não é difícil me fazer chorar, não. Sou muito... Mas assim, foi uma das falas ali também que me emocionou muito. A fala de qualquer um que venha falar a respeito de quebrar, né, barreiras, que a gente vive numa sociedade que é quase 90% máscara, né? Então, quando você chega e fala, olha, não quero mais,
não quero viver com esse padrão. É tocante para todo mundo, é forte. Então ali foi emocionante mesmo para mim, sabe? Não só como tá ali registrando, cada abraço que ele dava, eu registrava na fotografia, tinha a tia dele, a mãe dele lá, eu via ali o olhar, sabe, o brilho. A tia dele chegou, topou ele na porta, tá do jeitinho que você queria? Eu fiquei muito surpreendido dela ter ido, porque ela tem uma deficiência, ela tipo, usa muleta e tal. E a dificuldade, ela não vai praticamente a lugar nenhum. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, que impacto para ter feito ela sair de casa, eu sei toda a dificuldade, então para mim foi muito gratificante ver isso. Você sabe que o que você tá querendo passar é importante, né? Para as pessoas que te acompanham, que te conhecem o Bruno de antigamente, te conhecem o Bruno de hoje. É tudo uma transformação, né, Bruno? E o apoio da família é fundamental. Fundamental. E uma coisa que foi muito bacana para mim é que a maioria das pessoas que estavam lá eu não conhecia. Então, tipo, ter visto essa mobilização de outras pessoas e eu abraçando pessoas desconhecidas, mas assim, quando você sai carregado de afetividade, né? Eu falei com o Rafael no final, nossa, parece que eu tô, tipo assim, tanque cheio, sabe? Tipo, cada abraço que vinha, tipo, e vendo as fotos dos abraços, falei, caramba, como isso é bom, né? Sim. Vamos abraçar mais aí, galera. E o que o seu projeto transmite para as outras pessoas também. Eu acho isso muito importante, né? As pessoas que estavam ali queriam entender um pouco do que você queria passar e acho que se identificaram também com o que você transmitia, que você transmite, né, Bruno? Porque você é a luz pura, a gente sempre fala isso. Quando o Bruno tá presente, luz atrás quando luz, você né? não A gente tá... vai puxando. E a gente sempre fala isso. Quem não conhece o Bruno, gente, tem que conhecer. Eu me sinto muito privilegiada por conhecer o Bruno. E você já notou que tem gente que você sente uma paz imensa na presença, né? Exatamente isso. Tem gente com quem a gente conversa que, assim, às vezes não agrega tanto, mas tem pessoas que, assim, você só de ouvir falar... Você fala assim, gente, como pode existir esse tipo de pessoa? Como eu não conhecia o Bruno, sem sabe? Palavras, e eu penso a mesma coisa. Tá encabulado aqui agora. E a mesma coisa eu penso a seu respeito. Você tem tanta coisa para dizer, você tem tanto a transmitir. O que você faz é tão importante, sabe? E eu acho que quem tá em contato, quem consegue ter esse momento de troca aqui, fica muito rico. satisfeito. É gratificante. A gente é, como é que eu posso dizer? Muito... privilegiado, acho que é a palavra. Tem pessoas que você termina de conversar com ela e você agradece por ela existir, sabe? Sim. Você agradece. Obrigada, pelo mesmo pensamento. Obrigada. Obrigado por existir. E eu sempre fui aquela pessoa, tipo assim, quando eu vejo assim uma luz assim, eu já vou, Larissa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou Adília, quando a gente se conheceu, tipo, já a cabeça fervida de projeto. Aí o Felipe já via a prontidão dele, não, vamos fotografar isso, não, depois a gente conversa disso, aquilo e tal. Aí no final do evento, a minha cabeça a mil, já conectando com outros projetos com ele, falou, vamos montar uma equipe aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, acho que é isso, e eu tenho pedido muito a Deus para colocar pessoas no meu caminho que a gente consiga somar, como a gente fez aqui, e expandir ao máximo, né, todas essas ideias que a gente tem que vão mudar realidades. E é o que a gente falou sobre troca. Novamente, a gente volta nessa parte, né? De trocar é importante, né? E eu acho que a gente fala de comunicação, é tudo sobre isso, né? A gente parar de falar um pouco, a gente falou muito. Parar de falar um pouco, escutar, gente. Quando a gente escuta, a gente aprende tanto, sabe? Mas assim, não é só ouvir, não. É escutar, é buscar entender. E, gente, é incrível. E uma coisa que eu acho que vale a pena que você que está ouvindo no carro, eu tenho recebido alguns videozinhos do pessoal ouvindo no carro e tal. Então, uma coisa que eu gostaria de fazer nesse momento aqui é reforçar algumas coisas. Quando a gente agradece, isso eu tenho visto dos últimos anos para cá, se agradece pelo mínimo, as coisas tendem a melhorar. Não sei tipo, explicar como isso, mas as coisas tendem a vir num fluxo de mais abundância em todos os sentidos, sabe? De pessoas, de bens, de projetos. E eu quero agradecer muito aqui ao Adílio que está na produção, porque o Adílio ele me trouxe, além da amizade, que hoje para mim é um irmão, assim, trouxe uma família, eu ganhei essa família. Ele me enriqueceu muito com pessoas. Ele abriu, assim, a minha rede de contatos. Eu estava falando aqui, inclusive, da Ana Clara, que tocou lá no lançamento. Eu me apaixonei por tantas pessoas aqui ao longo desse tempo que a gente está aqui, que isso é tão rico que a gente vê quanto que a minha força, com a força do Adílio, com a força do Felipe, da Larissa, a gente consegue mudar o que a gente quiser e não tem limites para o que a gente pode fazer. Então, seja uma pessoa grata pelo mínimo, eu acho que vale a pena a gente agradecer pelo mínimo, e enxergue, ouça as pessoas, esteja aberto realmente a essa troca, né? Então, acho que vale muito a pena a gente agradecer e estar disposto a conectar com outras pessoas de fato. Isso, quando a gente conhece, né, outras pessoas, Bruno,
Acho que a gente aprende muito. Sabe, quando a gente quer aprender também, gente. A gente tem que se colocar nesse lugar de querer aprender. É muito bacana, é muito importante. E assim, através do Bruno também eu conheci tantas pessoas, a família do Bruno, a gente gosta muito de falar por mim e pelo Adílio também. A gente fica muito feliz, sabe? Foram trocas fundamentais que a gente teve aqui no Nossa Identidade. E eu acho que é sobre isso. É continuar movimentando a cena, é continuar mostrando, apresentando, trazer pessoas como você, Felipe, que só agregam o cenário. Muito importante. Eu queria que você falasse pra gente agora quais são os seus principais objetivos, sonhos, você tem planos futuros, alguma coisa que você queira fazer que você ainda não começou a fazer, porque a gente tem isso, né? Quando a gente começa a se envolver com arte, a gente quer fazer tudo. Tem alguma coisa que você ainda não fez que você queira? Bom, então, eu acho que no momento, assim, eu tô fazendo tudo aquilo que eu gosto, sabe? Tô trabalhando com a questão da fotografia, da comunicação, né? Tô lá no Movimento Pro Cultura, agora também na Casa Nandi. Eu vou devagarinho, sabe? E aí, nesse passo, né? Eu tento me ajustar, porque a gente tá com essa síndrome de correr um pouco à frente do passo da gente, né? E aí eu vou me ajustando, e aí nesse caminho a gente vai encontrando gente que vale a pena, muito a pena, e gente que a gente começa a gostar por nada, sabe? É simplesmente por assim, nossa, que pessoa, né? Que foi ali o Adílio, conheci lá no Cultura Ativa, do programa do Procultura, o Bruno, algo ocasional, sim, sabe? Que foi bem por acaso, mas a gente sabe depois que não é muito por acaso, né? Você também aqui agora, então muitas outras pessoas. E eu brinco, Larissa, que muitas coisas que eu tive oportunidade foi por eu ser uma pessoa muito bacana com outras pessoas que gostaram de mim e me deram oportunidade, né? Porque eu venho de uma realidade que talvez, né, muitas pessoas olhando vão falar, não, como que fez isso tudo? Né? Mas é porque eu tive conhecidos que foram pessoas muito especiais e que me deram oportunidades também. Né? E isso vale muito, gente. Essa convivência, essa troca. Aí fulano tem uma oportunidade, vai lá. Peraí, eu não posso isso aqui. Vai lá, tenta você. Entendeu? E aí você vai conseguindo, né, as coisas. E isso é importante pra gente que vem de comunidade, é uma pessoa que vem de, né, um lugar pobre, que também é uma pessoa pobre. Isso é fundamental. Isso. Né? E você se torna referência para outras pessoas. Você fala da criança dentro da comunidade lá te perguntando. Gente, isso significa tanto. Né? Porque às vezes a gente não pensa nisso, mas as crianças, né, os jovens da comunidade te enxergam como um espelho, né? Te enxergam como referência. E falta isso. Né? E é muito importante. Referências são muito importantes, né, Bruno? Sim, com certeza. E eu acho que é muito importante, a gente recebe muitas pessoas nessa mesma linha de pensamento do Felipe, que é, ainda que você suba alguns degraus que as pessoas que estão ali ainda não subiram, você olhar para trás e tá com o olhar sempre voltado à comunidade. Eu acho que isso é comum de todos nós aqui. Você vai alcançando, vai crescendo, vai tendo oportunidades e vai querendo que essas oportunidades cheguem para o máximo de pessoas que estão ali atrás da gente. Então, acho que isso é a identidade das ruas e isso é essa união, assim, que eu sou muito, muito privilegiado de fazer parte hoje, de ter essas trocas como a gente está tendo aqui com pessoas tão incríveis. Isso é a identidade das ruas e isso é movimento Pro Cultura. A gente fica muito feliz de receber você aqui hoje, Felipe. Quero muito agradecer, né, pela experiência que você traz em tudo que você faz e hoje aqui na nossa conversa. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para as pessoas de casa, no carro, né, que nos assistem em diversos lugares, assim como foi para a gente aqui também, né, Bruno? Com certeza. A gente agradece muito, desejamos muito sucesso, continue, né, fazendo aquilo que você gosta e que faz muito bem feito, inclusive. Obrigado. Te parabenizo o Movimento Pro Cultura por ter tantos anos, né, de dedicação. São quantos anos, inclusive? Então, Pro Cultura tá para lá dos seus 22. Olha só, 20 gente. e poucos anos. São muitos anos fazendo isso e tá dando certo. A gente tem que continuar apoiando, abraçando e acreditando, né? Porque são muitas vidas transformadas através da arte e da cultura. Tá, Bruno? Com certeza, a gente fica muito feliz. Satisfação enorme. Com certeza a gente vai fazer muita coisa aí, movimentar essa cidade através da cultura aí. E a casa tá sempre aberta aí. Quero agradecer, né, a rede, né, a Identidade das Ruas, a Adília aqui na parte técnica, e vocês dois, né, por estar aqui conduzindo esse bate-papo, sendo esses porta-vozes e promovendo esse diálogo. Obrigado por existirem, né? É isso aí, gente. Obrigado, viu? A gente agradece e queremos também, para poder finalizar, que você deixasse pra gente uma pequena mensagem, então, de incentivo, falando da importância de se acreditar nos sonhos. Deixa pra gente essa mensagem. Bom, tem um pensador, ele é muito importante, né, dentro do Brasil, que é o Chico Xavier. Ele fala que tudo que é da gente arruma uma forma de chegar até a gente.
mas a gente também tem que fazer um jeitinho ali de ir atrás e tudo mais, mas de qualquer forma vem. Então a gente ser paciente, né? A gente aceitar nãos, que é muito importante. Esses nãos às vezes são um respaldo para você melhorar e futuramente assumir aquilo ali com muito mais maestria do que você talvez teria assumido ali inexperiente quando você não tinha o não, né? Então é isso. É você correr atrás dos seus sonhos, mas de qualquer forma o que é da gente e chega até a gente. Não é uma competição a vida, né? É uma troca, como a gente está falando aqui. E cada um tem o seu tempo também, né, Felipe? Exatamente. Saber esperar. Bom demais, Bruno. Eu agradeço muito você também por estar compartilhando esse momento. Eu te agradeço, é sempre incrível estar com você, eu sempre falo Bem-vinda isso. de volta. Muito obrigada. Muito obrigada, Felipe, pela troca. Eu que agradeço, gente. Obrigada, produção. E muito obrigada a você que está sempre nos acompanhando aqui no Nossa Identidade. A gente tem sempre trazido diversos convidados para falar de coisas importantes. E muito obrigada por acreditar naquilo que a gente faz. Eu convido vocês para poder ir lá no YouTube, acompanhar os outros programas que estão disponíveis lá. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa lá no canal no YouTube. E lembrar também de seguir a gente no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os bastidores e muitas novidades também. Quer deixar suas redes sociais? Então, é Felipe de Paula, né? Minhas redes sociais. E o Movimento Pro Cultura e Biblioteca Aeroporto. São as redes assim que a gente tem usado. E também da Casa Nandi, viu? Dá uma força ali que a gente também tá com muito projeto para vir aí na Casa Nandi nos próximos anos. Então isso vai ser muito importante pra gente. A gente falou aqui do Projeto Vivência, gente, que é o fotolivro do Bruno, tá? Que foi lançado recentemente na Casa Nandi. Como é que tá o @, lá no Instagram, Bruno? @Vivências Fotolivro. Isso aí, vale muito a pena conferir, tá? Tá incrível. Um super beijão e até os próximos encontros. Tchau! Você ouviu Podcast Identidade das Ruas. Arte, cultura e comunidade. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.